eu queria identificar o número mesmo do lote do meu endereço, um endereço mais completo, assim. E eu não acho, porque o que que eles fizeram? Quando a escola foi demolida, eles remanejaram as crianças para 315 Sul e algumas, enfim, ali na Asa Sul, majoritariamente. E aí, toda vez que você acha alguma coisa sobre essa bendita dessa escola, eles atualizaram o endereço da escola da Vila Planalto como se fosse da 315 Sul. E aí eu não Uhum. consigo encontrar. Já fui até lá uma vez, estava tendo obra, enfim, não falei com ninguém. Depois eu voltei lá e chamei o pessoal lá por fora do tapume, mas ninguém me respondeu para saber se tinha como saber o endereço exato, se alguém tinha uma prancha lá, alguma coisa que eu podia olhar. E não acho. E eu queria saber porque até nessa outra minuta que você me mostrou aqui, essa proposta do PP Cube, tem alguns lotes ali na minha rua que já estão diferentes daquele que eu tinha baixado. O coeficiente de aproveitamento já é 1, o gabarito já é 8,5, já mudou um Uhum. pouquinho. E aí eu queria saber se o meu lote se encaixa ali, só que eu não consigo descobrir qual é o meu lote, entendeu? Eu até tinha conversado isso com os meninos e tal, e eles falaram, também não tô achando qual é o número do endereço exato, assim. Então, para endereçamento, nós temos, na verdade, vários. Pode ser que vocês estejam confundindo endereçamento com a denominação que é feita pelo loteador na hora de definição do conjunto. Qual a diferença? Quando a gente vai fazer um parcelamento, aí eu vou falar o geral e depois eu vou tentar especificar para o seu caso, tá, Beatriz? Que é uma ocupação de assentamento operário, né? Que aí é outra história. Mas, em geral, acontece assim. O loteador, vocês fizeram isso em Urbanismo 2, faz um loteamento, define quais são os lotes, e aí define. Aí cada município tem uma forma de definição. Por exemplo, conjunto, lote tal. Tem alguns municípios que é quadra, lote e tal, não é? Você, às vezes divide por setores, enfim. Aí geralmente o conjunto é uma letra, tipo conjunto A, conjunto B, conjunto C, e o lote é um número, 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem algumas regras para definir esses números também. Ok, isso é pode ser usado às vezes por endereçamento, enquanto não tem o outro sistema de endereçamento, que em alguns municípios chama de endereçamento cidadão. Esse endereçamento cidadão é uma lei específica do município. No Distrito Federal nunca vi essa lei, é possível que não tenha, mas o município pode ter uma lei específica que define as regras de endereçamento, que é a que vai para o correio. Aí a gente tem outro número, outro sistema. Aí esse sistema fica variando, mas tem um padrão na maior parte dos municípios, que é uma definição por rua. Então já não é por quadra. Então a rua inteira começa no número 1, 2, 3, 4, 5, ou por testada. Lote 10, lote 25, lote 45, aí vai lote 1.200, não sei quanto. Na rua inteira. Né? Aqui no Distrito Federal, essa numeração do endereçamento cidadão costuma ser por conjunto também, mas não necessariamente precisa ser o conjunto e o número do lote que o loteador deu originalmente. E aí começa a confusão toda. Por quê? Porque geralmente o loteador dá, é o primeiro número que o lote recebe, a primeira identificação, né, para chamar nem de endereço. A primeira identificação que o lote recebe é o que o loteador dá. Enquanto o governo ainda não lançou o endereçamento cidadão, que é o endereçamento que vai para o correio, o proprietário, o morador, se ele já ocupou, ele começa a utilizar o número que está na sua plantinha e está na escritura, não é? Que é o número que o loteador deu. Aí depois o governo atualiza, e demora às vezes, porque tem que ser feito caso a caso. Tem uma equipe no governo só para fazer isso, tá? Tem gente só para fazer isso, com topógrafo, enfim. E aí eles vão rua por lote para definir isso. Aí depois eles dão outro número. Aí pronto, começou a confusão, né? Porque tinha um número antes, às vezes ficou anos naquele número e agora mudou para outro número. E ainda pode acontecer de mudar de novo porque repensou a lei, enfim. Essas coisas de endereçamento são sempre complicadas. Então, não me surpreende ter mudado a numeração sua, tá, Beatriz, no meio do caminho. No caso da Vila Planalto, a gente não teve um loteamento, então não tinha um número anterior, né? Então foi construído e depois veio lá a pessoa que definia a numeração para os correios e foi de porta em porta definindo. É possível que alguém tenha ido lá assim meio um técnico que ainda não era especializado, definiu de qualquer jeito e começou a dar problema. E aí começa a se avolumar esses problemas e vou dar uma situação de problema. Antigamente, muito antigamente, definia o número assim: casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, né? E aí, qual que é o problema disso? É que se tiver um desmembramento, entre a casa 1 e a 3,
Não pode ter casa 2, porque a casa 2 é do outro lado da rua, não é? Então, assim, começa o problema, porque qual vai ser o quê? Começa 3A, 3B, enfim, é uma dificuldade só. E aí costuma-se mudar o sistema de numeração para a numeração de testada acumulativa, que é essa que vai somando o número da testada. Enfim, você não precisa entender isso não. O importante é que mudou o número e o sistema de denominação. É possível que tenha acontecido isso em Vila Planalto, porque isso é muito comum acontecer. Aí o que acontece esse problema todo? Às vezes a gente tem um banco de dados que coleta tudo isso, e no caso do Distrito Federal, o banco de dados que nós temos é o Geoportal, com todas as deficiências que ele tem de cadastro. Então eu abri aqui já o Vila Planalto e abri aqui em endereçamento conjunto quadra setor. Não sei qual que é o seu, mas eu abri aqui um qualquer. E aí ele costuma ter, né? Deixa eu ver, conjunto PC Rabelo, é o número que ele deu, a quadra colocou Acamp, Rabelo, Brasília, setor Vila Planalto. Enfim, é isso que a gente tem. Às vezes é bem confuso, né? Rua Amazonas, É bem conjunto Rua desse. Amazonas. Ah, não, é no Pacheco Fernandes, o meu. É, é porque aqui o sistema é com conjunto, né? Não é muito usado no país, mas é por conjunto. E aí, como o Vila Planalto é por rua, aí eles adaptaram, então chamaram o conjunto de rua. Rua, não sei, alguma coisa, porque, bom, Brasília não é muito afeta as ruas, né? Então, e é assim, é isso que a gente vai ter. Então dá uma olhadinha nessa camada de endereçamento que pode ter algum indicativo. Depois, dá uma olhadinha, não sei se você já fez isso, mas imagino que sim, geralmente você olha antes até de me perguntar, é, aqui nos lotes registrados mesmo. Aí dá 2 cliques e vê o que tem. Esse daqui, ó, endereço cartorial, às vezes tem lá. Esse daqui, às vezes, está errado. Lembre-se que todos os dados que estão no Geoportal foi alguém que foi lá manualmente digitou um por um. E é muita informação, gente. O Distrito Federal tem quase 3 milhões de habitantes. Então, imagina, né, a quantidade de imóveis que não tem. Claro que algum dado deve estar equivocado. Ele costuma ser confiável, né, mas pode estar equivocado. Aonde é que vai estar certo que não vai ter erro nenhum? A escritura do cartório. Só que você não tem acesso a essa. Então, aí inviabiliza. Então, o mais próximo que a gente vai ter de uma certeza do que é o que está aqui no Geoportal, que alguém já fez o esforço de coletar lá junto com o cartório. Mas para confirmar se estava certo ou não, só a escritura do cartório, mesmo para a gente Aí, saber. no caso por exemplo, eu não conseguir confirmar o meu lote e eu posso só, assim, comentar no meu TCC que há uma proposta para a área pelo PPCub, de acordo com o anexo tal, e que eu vou seguir essas diretrizes e não menciono, tipo assim, a questão do lote, mas que para a região de dentro da minha RA existe esse norteamento para áreas institucionais e que eu vou seguir isso devido à falta de poder descobrir exatamente o meu lote. O que eu sugiro? Se para você. Porque assim, o endereço do imóvel, ele, na aprovação de projeto, ele é importante. Agora no TCC não é importante porque você não vai submeter a aprovação. Mas se você não quiser colocar, se não está muito na dúvida, não contribui muito para entender seu projeto, nem coloque. Agora, se quiser colocar, eu sugiro colocar o que está no Geoportal naqueles lotes registrados. Ou o que está naquele endereçamento que tem 3 camadas, conjunto, quadro. Tá bom. Se, e aí, o que é bom na legislação urbanística, inclusive? É que a legislação urbanística costuma ter um mapa. Então, você vai mais pelo mapa do que pelo número do endereço que está lá na própria legislação. É mais confiável. Então, se o mapa pinta de tal cor, é tal cor, independente se está escrito lá de outra forma, né? E caso não tenha um mapa, seja uma nota de rodapé, aí a gente vai ter que confiar então no dado que está no Geoportal e lá. E se fosse submeter a aprovação de projeto, o que você faria? Bom, para você submeter a aprovação de projeto, você tem que anexar a escritura, então você saberia qual que é o endereço. Então não teria tanto problema com isso. Então isso não seria uma dificuldade para você na vida real, né? Tem lugares que não pede a escritura, mas para aprovação de projeto. Mas eu sugiro, claro, que você, quando vai fazer um projeto para um agente privado, a primeira coisa que faça é onde está a escritura, né? Se ele falar tem recibo, então desconfie,
né? Porque ele pode não ser o dono de fato. E de direito, melhor dizendo, pode ser o dono, o proprietário de fato, que é outra história, né? Que é o comprou, enfim, está se dizendo que é o dono. Mas ele pode não ser o proprietário de direito. E você pode ter um problema com isso, né? Imagina, você faz um projeto para alguém que falou que era o proprietário, você acreditou, não pediu documentação, você fez o projeto, acompanhou a obra, executou a obra, entregou e depois descobriu que era uma invasão. Você é conivente com isso e vai ser responsabilizado no Conselho de Ética do CAL. Então tome cuidado com isso. Peça sempre a documentação do imóvel. Felipe?